E o ano já começou bem. Queda na bolsa, pessimismo se alastrando. E eu tô aqui para falar o seguinte para vocês. Esse aqui é um momento decisivo. É um momento que separa homens de meninos. Eu vou te explicar o porquê. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. Vamos entender o que está acontecendo agora. Primeiro a gente entende o contexto e eu vou te trazer aqui as minhas ponderações. E a gente está com a bolsa em queda. Nesse momento, em 118.532 pontos. Isso significa que, nominalmente falando, a pontuação do Ibovespa nos últimos 5 anos simplesmente andou de lado. Simplesmente subiu apenas 0,7, que é praticamente nada. Isso aqui devolve em apenas um dia. Então você tem 5 anos de bolsa, nominalmente falando, sem considerar a inflação em dólar, andando de lado. E o Ibovespa é um índice de retorno total. Ele considera também os dividendos. Então, de fato, uma carteira que simplesmente replicou o Ibovespa ficou estagnada. Mas eu já falei para vocês em outras ocasiões o seguinte: quando você está na fase de acumulação de patrimônio, você está fazendo novos aportes. Então, quem aportou aqui, aportou aqui, aportou aqui. Por ter aportado nas baixas, mesmo se você tivesse simplesmente comprado o ETF de BOVA11, você estaria com uma rentabilidade superior. É só um detalhe importante para você não ficar também pensando que os seus aportes são insignificantes. Chega um momento da acumulação de patrimônio que o aporte se torna insignificante, quando você tem um patrimônio tão grande que os novos aportes do seu trabalho se tornam muito pequenos. Mas não é o caso da maioria. O IFIX até que caiu um pouquinho, está acima dos 3.000 pontos. Então, está havendo um estresse um pouco maior que o Bovespa. Títulos públicos e suas taxas deram uma caidinha, quase chegaram, encostaram aqui em 16, aí retornou um pouquinho, mas ainda uma taxa bem alta. E aí a gente chega na seguinte recomendação do HSBC. HSBC rebaixa Brasil para venda, dizendo que o Brasil está barato, mas hoje seria um value trap. O que seria um value trap? Value trap é uma armadilha de valor. Ocorre quando o investidor de valor ele está tão obcecado em comprar empresas baratas que ele ignora o fator qualidade. E aí você compra algo muito barato, mas que pode ser caro no sentido de rentabilidade ou no sentido até de quebra. Não é o caso do Brasil, não estou falando de quebra aqui. A visão deles é a seguinte: olha, vai continuar caindo, então não compre agora. Eles reconhecem que o Brasil está barato, estimando uma relação preço-lucro de 6,6 vezes. 6,6 vezes. E eu venho trazendo para vocês aqui no canal que o Brasil, quando eu estava comprando bastante, quem me acompanha aqui mais tempo sabe, estava com uma relação preço-lucro abaixo de 5 e nós estávamos comprando abaixo de 100 mil pontos. Aí a bolsa subiu agora, devolveu boa parte dos ganhos. Nos últimos 5 anos a gente viu que na verdade não teve ganho nenhum, em dólares então nem se fala. Mas aí que eu quero entrar no assunto importante. Então o banco reconhece que está tudo barato, valuations baratos, mas não se deixe enganar. Estão baratos por uma razão. Não esperamos que o mercado volte a valorizar até o segundo semestre de 2025. Eles esperam que os juros continuem subindo no Brasil, então essa é a visão deles. Não só eles estão dessa forma, a gente tem o Morgan Stanley falando pode piorar antes de melhorar. Isso aqui é de novembro e olha, estrangeiros estão seguindo esse fluxo, retirando os seus dólares do Brasil. Tivemos uma retirada recorde no ano de 2024. E aí esse é um momento de pessimismo, você não concorda? Puro pessimismo. Mas será que é um pessimismo justificado? O que você precisa entender é o seguinte: geralmente o mercado eu estou falando dos investidores e especuladores, eles ou exageram para cima ou exageram para baixo. No curto prazo, dificilmente você vai ter um equilíbrio de forças no mercado financeiro. Mas e você? Já comenta aqui embaixo, você acha que no momento atual o pessoal está exagerando no Brasil ou é justificada toda essa queda? E a queda vai continuar acontecendo. Entenda o seguinte: quando a gente fica especulando queda vai continuar acontecendo, a gente está flertando com market timing, que a gente já sabe, já está comprovado que não funciona. Ficar tentando acertar topos e fundos do mercado financeiro consistentemente é muito provável que você não consiga. Você pode conseguir uma vez ou outra, uma tacada de sorte, uma tese que deu certo, mas consistentemente, no longo prazo, é muito provável que você não consiga. Até porque, ao ficar fazendo giros excessivos no seu patrimônio, você vai ficar deixando spreads para os intermediários financeiros, impostos, taxas. Não é uma boa ideia ficar fazendo isso. E eu sei que é difícil. Porque aí você olha para a Argentina, foi a bolsa que teve o melhor desempenho no ano de 2024, foi a moeda que mais se valorizou, mas você precisa entender também que o mercado é cíclico. Isso é muito importante. Coloque isso na sua cabeça. A Argentina estava no fundo do poço, teve uma virada de ciclo agora,
com uma simples troca governamental. Então é muito provável que o Brasil tenha isso, pelo menos em 2026, com uma troca ou com uma mudança de postura do governo, porque o governo vai ser pressionado pelo aumento das taxas de juros, quando a inflação ficar descontrolada ou quando a taxa de desemprego começar a subir, atingindo os mais pobres, e aí esses mais pobres vão acabar pressionando o governo. E você também precisa considerar o seguinte, que Bovespa, em dólares, quando a gente pega um gráfico longo, é importante olhar um período longo para a gente não incorrer no viés que se chama heurística da disponibilidade, só pegar prazos mais curtos, o que está mais disponível na nossa memória. Isso pode ser um erro. E a gente olha para a tendência de alta longa do Ibovespa, em dólares, ela continua e está aqui no suporte. Então a região hoje de Ibovespa seria uma das piores regiões para se vender. Quando você fica vendendo sempre seu patrimônio no fundo, você está destruindo seu patrimônio. Então veja, eu nunca falei para vocês zerarem Bolsa Brasil, mas eu sempre estive dizendo, olha, não tenha só o seu patrimônio em Brasil, tenha o seu patrimônio também no exterior, em Bitcoin, para você não ficar super abalado nesses momentos em que está havendo um grande pessimismo na bolsa e aí você está integralmente alocado nesses ativos, os dividendos não estão compensando as quedas e aí você começa a se desesperar vendendo fundo, troca posição, compra os ativos mais caros e aí você fica como um macaco pulando de galho em galho e nunca consegue ter consistência. E aí você vai encontrar por Luan, mas não vale a pena investir no Brasil. Tá há quanto tempo aí em queda? Olha esse gráfico aqui que compara, desde o plano real, a performance S&P 500 e Ibovespa em dólar. De fato, S&P 500 retorno total, mais de 2.000%, e Ibovespa em dólar, 420 alguma coisa por cento. Olhando para essa janela, que é relativamente grande, de fato, nós perdemos o S&P 500. Só que não são em todos os momentos que a bolsa americana performa melhor que a bolsa brasileira e a bolsa dos emergentes. E ainda, você que mora no Brasil, você que ganha em reais, você que tem os seus passivos em reais, você não pode ficar com todo o seu patrimônio sujeito à variação cambial. O dólar a longo prazo eu acredito que vai subir? Sim. É o que aconteceu e é o que deve acontecer. Mas sempre isso vai acontecer? Tivemos o dólar corrigindo no ano de 2023. Então não é sempre assim. Então tem períodos da história da economia, e você eventualmente pode passar por isso, em que você vai ter o dólar caindo e a bolsa americana caindo e bolsa de emergentes subindo. Veja só o que aconteceu nesse período aqui entre 2002 até esse topo aqui de 2008. Você teve Ibovespa em dólar quase 1.000% e S&P 500 300%. Então note a importância da efetiva diversificação, que é ter classes de ativos macro na sua carteira, ter dolarização, ter Brasil. Não é diversificação você simplesmente falar o seguinte, não, vou ter ações e fundos imobiliários na carteira. Isso não é diversificação. Por que não é diversificação? Porque ações e fundos imobiliários são extremamente correlacionados, possuem uma correlação positiva muito clara. E o ano de 2024 jogou isso na nossa cara. Quando você olha para o movimento da bolsa no último ano, acumula queda de 10%. O IFIX, mais de 6%, só se recuperou no final do ano, porque estava acumulando uma queda de quase 10%. Olha o movimento direcional com base no juro, o juro subindo no Brasil e esses ativos caindo, numa direção e até numa proporção muito próxima, apesar de a volatilidade na média das ações ser maior. Isso mostra pra gente a alta correlação entre ações e fundos imobiliários, de tal modo que não há uma efetiva diversificação aqui, só há propósitos diferentes. Com fundo imobiliário eu viso maior fluxo de caixa na carteira, principalmente para a fase de viver de renda. Com as ações eu viso maior aumento de capital e dividendos para o futuro. Só tem propósitos diferentes no portfólio, mas não há uma efetiva diversificação no sentido de proteção. Não tem proteção ao ter só ações e fundos imobiliários. Ou você tem só fundos imobiliários, ou você tem só ações. Não se engane. Por isso eu volto a repetir. Isso aqui é efetiva diversificação sem ficar ancorado em viés da heurística da disponibilidade, ter Brasil e exterior. Luan, mas o Bitcoin subiu pra caramba e continua subindo, tem tendência de alta, eu continuo com a grande parcela em Bitcoin. Mas só por conta disso, só porque tá subindo eu vou ter tudo em Bitcoin? Também não é uma boa medida. Você precisa entender e colocar isso na sua cabeça de uma vez por todas. Não é porque eu gosto mais de um ativo que eu só vou ter aquele ativo. E não é porque eu acredito mais em uma estratégia do que outra que eu só vou seguir essa aqui. Você precisa ter a seguinte abordagem primordial na sua vida como investidor. A diversificação efetiva, ela é o santo grau dos investimentos. E o que é a diversificação efetiva? Não ter várias ações, 20, 30 ações, ou só ações, ou 30 fundos imobiliários, isso não é diversificação. Isso é pulverização de patrimônio. Diversificação eu tenho uma fatia Brasil, uma fatia renda fixa, uma fatia dolarização,
uma fatia cripto. Mesmo que você seja um entusiasta de Bitcoin, não tenha só Bitcoin, porque pensa comigo, raciocina. Nós muitas vezes incorremos na ilusão de controle, de achar que nós podemos controlar tudo que pode acontecer e até mesmo as nossas emoções. Imagina um cenário, a gente não pode prever o futuro, imagina um cenário em que você está 100% alocado apenas em criptomoeda. Pode até ter um pouco de caixa em stablecoin, mas está com pouco caixa. Também existem dificuldades nas stablecoins. Você eventualmente vai precisar converter em moeda fiduciária, tem países querendo proibir, então tem essas dificuldades. E aí você está 100% alocado. E aí é um momento de colapso total na tua vida e no mundo financeiro. Nesse momento de colapso, Bitcoin desabou. E você precisa vender na baixa. Você precisa resgatar na baixa. Então esse é o grande risco. Imagina se você tivesse uma parcela, mesmo dizendo para si mesmo que é perda fixa. Não tem problema. Você não precisa abandonar suas convicções. Você só precisa entender que um portfólio efetivamente diversificado é isso que importa. E aí você tendo o seu caixa, percentual mínimo definido, você não vai precisar se preocupar com essa queda dos bitcoins, porque você vai ter um caixa que vai estar disponível ou para você aproveitar oportunidades ou para você ter que utilizar esse recurso por conta de uma emergência, alguma situação que está bem difícil. E a importância também de você ter um percentual definido em caixa e outras classes de ativos é o seguinte: hoje a bolsa brasileira está caindo e deve continuar caindo, e eu vi o pessoal falando, já não tem mais caixa, já esvaziei o caixa. Isso é um erro, porque você não definiu um percentual mínimo de caixa que não deve ser esvaziado, supondo que a faca não vai continuar caindo. A faca pode continuar caindo, a bolsa pode continuar caindo, e aí você não tem caixa para promover um rebalanceamento, tirar do caixa e comprar mais ações que caíram mais, porque você esvaziou, você foi ansioso, não respeitou um balanceamento definido, não seguiu uma regra, uma abordagem específica, fica agindo por feeling. Pare de agir por feeling e pare de agir exclusivamente com base em preferência num ativo ou outro. Entenda que num portfólio vencedor de longo prazo, você vai precisar ter ativos que você gosta e que você não gosta, sem abandonar suas convicções pessoais, mas entendendo a importância daqueles ativos num portfólio vencedor de longo prazo. E é claro que, para aprender a fazer isso, para se aprofundar, para saber escolher muito bem essas classes de ativos, talvez não seja fácil você fazer isso sozinho, pesquisando de forma esparsa na internet, e é por isso que eu te convido a conhecer o nosso treinamento Formação Mirai Invest, para começar o ano de 2025 com o pé direito, fazendo do jeito certo, escolhendo bons ativos e ficando tranquilo, com uma carteira que tenha exterior, Brasil, Bitcoin, caixa, tudo isso bem estruturado, investindo como um profissional e com independência. Teste por 7 dias grátis, é só clicar no link da descrição e no primeiro comentário fixado e venha ser o meu aluno do Formação Mirai Invest. E para você que eventualmente quer saber se é melhor aportar de uma vez o dinheiro que você tem ou aportar aos poucos, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para que você corra lá agora, clica agora para sanar logo essa dúvida. Te vejo lá.